Bom, agora está sendo gravado. Então, aminoácidos, o conceito são substâncias que apresentam as funções químicas amina, NH2, e ácido carboxílico. Então, amina NH2 pode ser NH3 na forma protonada, ou pode ser o ácido carboxílico C-OOH ou C-OO-. Então, o que seria um aminoácido? Seria um carbono que tem o ácido carboxílico, o C-OOH, ou COOH, que é o ácido carboxílico. Pode ser o grupo amino, que é o NH2, e a gente tem o hidrogênio. E esse carbono aqui em vermelho é o carbono alfa. Então, se a gente olhar os aminoácidos, os 20 principais aminoácidos, ele tem essa estrutura toda conservada. Todos eles vão ter o C-OOH, ou COOH, que é o ácido carboxílico, vai ter o grupo amino, que é o NH2, ou pode ser o NH3, e o hidrogênio. O que vai mudar nos 20 principais aminoácidos? É o grupo R. Então, esse grupo R aqui que vai ser a variante dos aminoácidos. Então, por que aminoácidos? Que tem um grupo amino e um grupo ácido. Então, são chamados de aminoácidos. Esses aminoácidos são os constituintes das proteínas. Então, proteína é uma macromolécula na qual esses aminoácidos reagem formando ligações peptídicas, né? Então, proteínas são uma macromolécula formado de aminoácidos, na qual esses aminoácidos estão ligados entre si através de ligações peptídicas. Agora, se a gente olhar em condições fisiológicas, que é o pH próximo a 7,4, os aminoácidos vão estar encontrados da seguinte forma. Esse hidrogênio aqui, ele vai sair desse grupo ácido, ele vai protonar o NH2. O próton é a mesma coisa que um H+. Então, ele vai sair do C-OOH, esse hidrogênio aqui, vai no NH2. Então, vai formar NH3+, e vai formar COO-. Então, é chamado de Zwinteron. Tá? Então, qualquer uma dessas duas formas representa os aminoácidos. Tá? Pode ser NH3, que é o grupo amino, C-OO-, que é o COO-, que é o ácido carboxílico. Então, vale lembrar o quê? Que toda essa estrutura aqui, ó, NH3, COO- e o H, ele é preservado. E o que vai variar nos 20 principais aminoácidos é a cadeia lateral, que é chamado de grupo R. É claro que a gente não precisa decorar essas cadeias laterais, porque existem 20 variações, né? Então, em pH fisiológico, que é próximo de 7,4, os aminoácidos existe um íon dipolar denominado Zwinterion, que é essa estrutura que foi abordada, que possui caráter ácido e básico ao mesmo tempo, né? Que é uma substância anfótera, que ela tem caráter ácido, tem caráter básico. A classificação dos aminoácidos, basicamente, existem 3. Existem outras? Sim, se olhar de uma forma mais abrangente, tem 5 classificações dos aminoácidos. Mas o que a gente precisa saber? São de 3. E essa classificação é baseada na polaridade da cadeia lateral. Então, conforme a polaridade dessa cadeia lateral R, que a gente classifica os aminoácidos. Então, pode ser aminoácidos apolares, que não têm polos, aminoácidos polares sem carga, e aminoácidos polares com carga.
Então, a gente vai discutir melhor essas três classificações. A gente precisa lembrar aqui, ó, desses três primeiros elementos aqui, os mais eletronegativos, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, esses elementos aqui vão dar a característica polar a essas cadeias laterais do aminoácido. Então, a classificação dos aminoácidos com cadeia lateral apolar. Apolar são aqueles que não têm polos, somente a cadeia lateral. Então, numa forma generalista, se não tiver flúor na cadeia lateral, se não tiver nitrogênio e oxigênio, flúor, oxigênio e nitrogênio, classifica ele como apolar. Então, a gente tem aqui ó, o aminoácido glicina. É claro que a gente não precisa decorar isso daqui, né? A gente, se for o caso, a gente tem que consultar uma tabela de aminoácidos e só analisar o quê? A cadeia lateral. A glicina, que é um aminoácido, ela pode ser glicina, pode ser abreviado por essa letra G, L, Y, ou simplesmente pela letra G. Ó, a cadeia lateral está marcada em vermelho. A cadeia lateral da glicina ela é hidrogênio. Então, não tem flúor, não tem oxigênio, não tem nitrogênio. Então, é classificado como apolar. Então, a glicina é considerado um aminoácido apolar, não tem polos. Olha a alanina. Pode ser representada por ALA, ALA, ou simplesmente pela letra A. Olha a cadeia lateral aqui, ó, da alanina, é o CH3. Então, não tem flúor, não tem oxigênio e não tem nitrogênio, é classificado como apolar. Com relação de ser apolar, a gente, quando for estudar proteínas, na próxima aula, a gente vai ver que a estrutura da proteína, por os aminoácidos serem apolar, ele pode influenciar na estrutura da proteína. Tá? Uma das principais forças que dão ali a estrutura da proteína, a estrutura tridimensional, é que os aminoácidos apolares, tentando fugir da água, eles se juntam pelo efeito hidrofóbico e dando a estrutura terciária da proteína. Mas isso daí é assunto para a próxima aula, né, da semana que vem. A valina. Então, a valina pode ser representada por VAL ou simplesmente pela letra V. Olha a cadeia lateral, CH, CH3, CH3. Então, não tem flúor, não tem nitrogênio, não tem oxigênio. Então, é apolar. A leucina. A leucina pode ser representada por Leu ou por L. Ela é parecida com a valina. Né? Tem um CH2 a mais. Mas não tem flúor, não tem oxigênio, não tem nitrogênio, é considerado uma molécula apolar. Isoleucina. Isoleucina é representado por ILE, ou simplesmente por I, pode ser representado esse aminoácido, e a cadeia lateral é a C, CH3, H, CH2 e CH3. Tá? Esse asterisco aqui é que, como esse carbono tem todos os ligantes diferentes, ele tem isomeria ótica, mas é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? A metionina pode ser representado pela MET, MET, ou a letra M. Então, a cadeia lateral aqui da metionina, ó, CH2, CH2, tem um enxofre e tem um CH3. Então, não tem flúor, não tem nitrogênio e não tem oxigênio, é considerado apolar. Agora, vamos ver a prolina aqui, ó.
prolina tem a letra PRO, pode ser representado pelo PRO, ou só pela letra P. Ah, mas a prolina tem nitrogênio. Acontece que, se a gente olhar a cadeia lateral da prolina, ó, ela tem um CH2, CH2 e outro CH2. O que acontece no caso da prolina? Esses grupos aqui, ó, CH2, CH2 e CH2, eles são apolares. E, em função da estrutura, ele acaba neutralizando a polaridade do nitrogênio. Então, a prolina acaba sendo considerada uma molécula apolar, apesar dela ter nitrogênio. Então, só temos aqui a prolina, tem o nitrogênio, mas esse grupo CH2, CH2 e CH2, por ser apolar, acaba suprimindo a polaridade do nitrogênio. O outro aminoácido é a fenilalanina, que pode ser representado por PHE ou pela letra F. Então, a cadeia lateral dele é um CH2 e um anel benzênico. Então, não tem flúor, não tem nitrogênio, não tem oxigênio. É um aminoácido apolar. E, por fim, o triptofano. Triptofano é TRP, ou pode ser representado pela letra W. Olha a cadeia lateral dele aqui, ó. E esse daqui também tem nitrogênio, ó. Mas ó, ele tem CH2, aqui é um carbono, outro carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então ele tem bastante carbono e hidrogênio. Então, tanto os carbonos como os hidrogênios acabam suprimindo ali a polaridade desse nitrogênio. Então, o triptofano é considerado, em pH fisiológico, uma molécula apolar. Tá? Então, a demais estrutura da cadeia lateral do triptofano acaba suprimindo a polaridade do nitrogênio. Então, por que é importante a gente conhecer os aminoácidos apolar? É claro que a gente não precisa decorar, falar, a fenilalanina é apolar, a prolina é apolar, a glicina é apolar. A gente não precisa decorar. Agora, consultando ali a tabela de aminoácidos, dos 20 principais aminoácidos, é importante a gente bater o olho e ver a cadeia lateral e ver, esse daqui é apolar. Porque, uma regra geral, né, não tem flúor, não tem oxigênio, não tem nitrogênio, é apolar. Aí só tem a prolina e o triptofano, que tem nitrogênio. Mas a estrutura da cadeia lateral, como tem bastante carbono e hidrogênio, acaba suprimindo a polaridade desse nitrogênio. Com que faz que esses aminoácidos se tornem apolares. Então, já adiantando um pouquinho da aula da semana que vem, as proteínas, ela tem uma estrutura tridimensional, estrutura 3D. A principal força que estabiliza essa estrutura 3D é o efeito hidrofóbico, na qual esses aminoácidos que estão listados aqui nessa tabela, para fugir de água, né, porque se a proteína está no meio aquoso, né, no ser humano a gente é 75% na média de água. Então, para fugir da água, que a polar não interage com a água, porque a água é uma molécula polar. Então, o que os aminoácidos fazem? Eles se juntam. E quando eles se juntam, ele dobra a proteína. Então, dobrando a proteína, ele dá a estrutura 3D, a estrutura terciária. Mas, como eu disse, é assunto para a nossa próxima aula, né, da semana que vem, quando a gente estudar proteínas. Então, também eu gosto de enfatizar que a gente não precisa decorar nessas estruturas dos aminoácidos.
Agora tem os aminoácidos, a segunda classificação de 3 classificações dos aminoácidos. São os aminoácidos com cadeia lateral polar sem carga. Aí sim, aqueles que têm oxigênio, nitrogênio ou flúor. Então, a serina. Serina, ela é representada pelas letras SR, SER, ou S. Olha a cadeia lateral aqui em vermelho, ó, tem um oxigênio. Então, a serina é considerada uma molécula polar sem carga. Então, ela, como tem oxigênio ligado a hidrogênio, ela faz ligações de hidrogênio, que também ajuda a estabilizar a estrutura da proteína. Olha aqui a treonina, que pode ser representada por THR, ou simplesmente pela letra T. Então, ó, tem grupo OH. Então, o grupo OH faz ligações de hidrogênio, então classifica essa cadeia lateral aqui como polar. A asparagina. A asparagina pode ser representada por ASN ou simplesmente pela letra N. Ó, a asparagina aqui, ó, tem oxigênio e tem nitrogênio. Então, ela é considerada um aminoácido polar, polar sem carga. A glutamina. A glutamina, ela é representada pela letra GLN ou pela letra Q. Ela tem uma cadeia lateral bem parecida com a asparagina, só que tem um CH2 a mais. Mas tem, ó, oxigênio e tem nitrogênio. Então, é classificado como uma cadeia lateral polar sem carga. Olha a tirosina. Tirosina, TYR e a letra Y. Então, tem o CH2, um anel benzênico e um grupo OH. Agora, se a gente olhar a tirosina, ó, tem 6 átomos de carbono, 7 átomos de carbono e tem um grupo OH. Por que essa estrutura do anel benzênico e o CH2 não influenciam ali na polaridade? Porque esse grupo OH está na superfície. Se ele estivesse interno aqui nesse anel benzênico, aí ia suprimir a polaridade do oxigênio. Como na tirosina o grupo o oxigênio está na superfície da cadeia lateral, aí ele se torna uma molécula polar. Ó, se a gente voltar ali nos exemplos anteriores, ó, o nitrogênio aqui do triptofano e da prolina, ele está no meio ali da cadeia. Ele está ligado ali. Então, as demais estruturas acabam suprimindo a sua polaridade. Agora, a tirosina, o oxigênio está na superfície, está fora. Então, ele acaba sendo classificado como uma molécula polar, polar sem carga. Agora, a cisteína é um aminoácido que ele pode ser classificado como CYS ou pela letra C. Agora, se a gente olhar a cadeia lateral da cisteína, tem carbono, hidrogênio e enxofre. O enxofre ele está na superfície, ali da cadeia lateral. Agora, se a gente olhar lá, a polaridade do enxofre, ele está aqui, ó. O enxofre ele não é muito polar, né? Que é a eletronegatividade crescente aqui, ó. Ele não é muito polar, mas ele é mais polar que o carbono e o hidrogênio. Tem a polaridade dele é um pouco maior do que o carbono e do que o hidrogênio. E pelo fato dele estar na superfície, ali mais para fora da cadeia lateral, a cisteína é considerado um aminoácido polar. Tá? Então, os aminoácidos polares são serina, treonina, asparagina, glutamina, tirosina
e cisteína. Então, reforçando, não precisamos decorar esses aminoácidos, né? A gente precisa saber que o aminoácido tem essa estrutura preservada, essa estrutura, o grupo amino, o grupo ácido e o hidrogênio, ligado a um carbono que é chamado de carbono alfa. E o que muda nos 20 principais aminoácidos? São as cadeias laterais. E essas cadeias laterais podem ser classificadas em 3 grupos: apolar, polar sem carga e polar com carga, que seria essa última classificação que a gente vai ver hoje. Então, os aminoácidos polares com carga é aquilo que tem uma carga explícita nele. Então, você bater o olho nele, por exemplo, na lisina. A lisina tem LYS, ou pode ser abreviado pela letra K. A cadeia lateral da lisina tem uma carga explícita aqui, ó. Tem uma carga positiva no NH3, em pH fisiológico. Então, ó, tem o CH2, 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 CH2 e um NH3. Então, se bater o olho e ter uma carga positiva ou negativa, ele é considerado um aminoácido com cadeia lateral polar com carga. Aí, na proteína, quando ele interagir uma carga positiva com uma carga negativa, vai dar atração eletrostática. Essa atração eletrostática estabiliza a estrutura da proteína. Olha aqui a arginina. A arginina pode ser abreviada por ARG ou pela letra R. A cadeia lateral dela tem o CH2, CH2, CH2 e o N, ó, tem nitrogênio, NH, C, NH2, C dupla, NH2+. Ó, então, além de ter nitrogênio, tem carga positiva. Se a gente bater o olho em condições fisiológicas tem carga positiva, então é classificado como um aminoácido polar com carga positiva. A histidina. A histidina tem ali, pode ser a abreviatura HIS, H-I-S, ou pela letra H. Então, a cadeia lateral da histidina, ela tem um nitrogênio carregado positivamente. Então, é classificado como um aminoácido de cadeia lateral polar com carga. Carga positiva, né? O ácido aspartico pode ser abreviado com ASP ou a letra D. A cadeia lateral dele tem uma carga negativa. Ó, tem oxigênio também e tem uma carga negativa. Então, o ácido aspartico, ele é um aminoácido polar com carga. E, por fim, o ácido glutâmico, que é o GLU ou a letra E. Ele tem aqui, ó, CH2, CH2, C dupla O, O menos. Então, ele tem uma carga negativa explícita. Então, ele é classificado como aminoácido polar com carga. Então, se você bater o olho no aminoácido ali, viu uma carga na cadeia lateral, ele é um aminoácido polar com carga. Então, só para enfatizar, a gente não precisa decorar os aminoácidos, a gente não precisa saber a estrutura, a gente precisa saber o seguinte: olhar numa tabela de aminoácidos, olhar a cadeia lateral e identificar em 3 categorias: apolar, que não tem polos; polar, sem cargas, que ele tem que ter flúor, oxigênio e nitrogênio; ou polar com carga. Polar com carga, você bater o olho no aminoácido, se ele tiver carga positiva ou negativa na cadeia lateral, ele é classificado como aminoácido polar
com carga. Isomeria ótica nos aminoácidos, que é o seguinte, que na síntese de proteína no ser humano, os aminoácidos, apenas os isômeros óticos do tipo L, que é o levógero, eles participam da síntese de proteína. Os aminoácidos do tipo D, os isômeros D, eles não participam da síntese de proteína. Então, o que é? Então, vamos ver o que é a isomeria ótica. Se a gente pegar um aminoácido e ele tiver todos os ligantes diferentes, para ter um carbono alfa aqui, ó, no caso da alanina, ela tem todos os ligantes diferentes. Ela tem o hidrogênio, o CH3, o NH3 e o COO-. Então, significa que ele tem um carbono com todos os ligantes diferentes. Então, ele é chamado de carbono assimétrico ou quiral. Então, se você projetar ele num espelho, a imagem desse espelho, ela não se sobrepõe. É como se fosse a mão direita com a mão esquerda. Então, elas não se sobrepõem. Então, é como se fosse isomeria ótica, a sua mão direita e a mão esquerda. Então, um seria o isômero L e o outro o isômero D. E eles não se sobrepõem. Então, eles são substâncias que possuem propriedades biológicas diferentes. Como que a gente sabe se o isômero é D ou isômero L? Primeiro, o isômero tem que ter um aparelho chamado polarímetro, que você coloca o aminoácido lá dentro, em solução aquosa, ele incide uma luz polarizada, e se a luz for desviada para a direita, ele é considerado o isômero ótico D. Se você coloca lá o aminoácido e ele incide uma luz polarizada e ele desloca a luz para a esquerda, ele é considerado o isômero ótico do tipo L, levógero. Então, se desvia a luz polarizada para a direita, é destrógeno. Então, é classificado com a letra D. Se o aminoácido desloca a luz polarizada para a esquerda, ele é considerado como levógero. Então, ele é representado pela letra L. Então, nos aminoácidos, com exceção à glicina, a glicina, ela não tem todos, ela tem um carbono aqui, que ela tem o hidrogênio na cadeia lateral e tem outro hidrogênio, que é a parte da estrutura preservada dos aminoácidos. Então, a glicina não possui carbono quiral, não possui carbono assimétrico, na qual todos os ligantes são diferentes. Então, com exceção da glicina, todos os demais aminoácidos ele possui carbono quiral. Então, somente os aminoácidos que, colocado ali do tipo L, o levógero, se você pôr no polarímetro e desloca a luz polarizada para a esquerda, então, somente esses aminoácidos levógero que eles participam da síntese de proteína. Os aminoácidos destrógeno, eles não participam da síntese de proteína. Um exemplo disso daqui de medicamento, existe um antidepressivo que é chamado de citalopram. O citalopram, ele é um antidepressivo que ele tem a mistura do isômero D e do isômero L. O antidepressivo citalopram. Mas somente um isômero, é o isômero chamado de S,
que é uma outra nomenclatura de D e L, é quando você coloca... O que eles fizeram? Eles separaram o isômero D do L, que eles chamaram de isômero S, e eles purificaram, deixaram somente um isômero. Então, eles chamaram de isômero S. Então, o isômero S, eles separaram e fizeram um novo medicamento, que aí seria o escitalopram. O escitalopram nada mais é que o citalopram, mas só que purificado. Eles separaram os isômeros. E eles só deixaram os isômeros que têm o princípio ativo, né? Então, isso daí é uma aplicação da isomeria ótica, né? Nos medicamentos. Então, pelo polarímetro, dá para você identificar qual é o isômero D, é o isômero D ou o isômero L. Então, a ligação peptídica. O que é uma ligação peptídica? Ligação peptídica é uma ligação que une 2 ou mais aminoácidos. Então, a proteína, ela é uma macromolécula formada de aminoácidos, na qual é ligado por uma ligação peptídica. O que seria essa ligação peptídica? Se a gente olhar quimicamente, a ligação peptídica é aqui, ó, que está marcada nesse quadrado. A ligação peptídica, quimicamente, ela é uma ligação do tipo amida. Tá? Então, ligação peptídica ou ligação amídica é a mesma coisa, que é uma amida, lá na química orgânica. Então, a gente tem aqui, ó, 2 aminoácidos. Esse daqui, ó, com cadeia lateral, que ele chamou de R1, e outro aminoácido com cadeia lateral, que ele chamou de R2. Então, o que ele faz? Você junta os 2 aminoácidos e retira a água. Então, é uma reação de condensação. Então, você junta os 2 aminoácidos, retira uma molécula de água, e aí vai formar uma ligação peptídica. Então, aqui, ó, se a gente pegar o oxigênio desse primeiro aminoácido aqui, ó, do aminoácido R1, e então tem o grupo ácido desse aminoácido. E tem um segundo aminoácido, a gente vai ter o grupo NH3. O NH3 está representado aqui, ó. Se a gente retirar água, então a gente tira 2 hidrogênios do grupo NH3 e um oxigênio do grupo ácido, do outro aminoácido. Então, 2 hidrogênio mais um oxigênio, vai sair o quê? Vai sair uma molécula de água. E aí a gente soma tudo, liga tudo. Então, esse carbono aqui, no lugar do oxigênio, ele vai estar ligado ao nitrogênio. Esses 2 hidrogênios aqui, eles caíram fora, porque eles foram para a água. E aí vai formar o NH. Então, a gente vai ter aqui uma ligação peptídica, ó, que vai ser o C-dupla-O, NH. Então, essa ligação peptídica aqui é que unem 2 ou mais aminoácidos. Então, numa proteína, a gente vai ter essa estrutura planar da ligação peptídica, e as cadeias laterais vão ficar para o lado de fora, lado externo. Pode ser alternado para cima ou para baixo do eixo. Então, a gente tem aqui a valina, vai ter a glicina, o aspartato, a serina, fenilalanina, alanina, lisina. Então, as cadeias laterais vão ser projetadas para fora da ligação peptídica. Então, se você pode ligar 2 ou mais aminoácidos através de ligações do tipo peptídicas.
Então, a ligação peptídica ela tem essa estrutura aqui, ó, C dupla O, NH. Se tem o C dupla O ligado ao NH, a gente tem ligação peptídica. E o que vai variar aqui? Ó? Vai variar o grupo R. O R1 é um aminoácido, o R2 vai ser o outro aminoácido, a cadeia lateral, né, de outro aminoácido. O R3 vai ser a cadeia lateral de um outro aminoácido. Então, vamos fazer um exemplo aqui, para a gente entender melhor. Exemplo 1. Desenhe a estrutura de um dipeptídeo. Dipeptídeo é que tem 2 aminoácidos, formado por glicina e alanina. Então, ele deu aqui para a gente a estrutura da glicina e da alanina. Então, primeira coisa que a gente faz, escreve aqui a estrutura da glicina. Ó, o ácido carboxílico no lado esquerdo, ó, C dupla O, O-. O carbono alfa, com o hidrogênio ligado, e a cadeia lateral da glicina é um hidrogênio. Ó, o hidrogênio aqui em vermelho. E a gente escreve o NH3, ó, NH3, com 3 hidrogênios e a carga positiva a mais. E a gente escreve a estrutura da alanina. C dupla O, O-, o carbono alfa, o hidrogênio conservado dos aminoácidos, e a cadeia lateral aqui vai ser o CH3. E a gente escreve o NH3, que é o grupo amino da alanina. Então, para a gente juntar esses 2 aminoácidos, a gente tem que tirar água, que é H2O. Então, a gente sempre tira o quê? 2 hidrogênios do grupo amino, da glicina, e um oxigênio do ácido carboxílico da alanina. Então, tirando aqui hidrogênio, hidrogênio e oxigênio, sai uma molécula de água. Saiu a molécula de água, e aí a gente junta tudo. Então, vai ficar ó, C dupla O, O- preservado, CH com outro H preservado também. O nitrogênio, o NH3, ele perdeu 2 hidrogênios, foi para a água. Então, formou aqui o NH, que vai ligar diretamente esse carbono aqui, ó, da alanina. Então, vai ser C dupla O, carbono, com CH3, que é a cadeia lateral da alanina, mais o hidrogênio, que forma o NH3, que é o grupo amino. Então, a gente tem aqui ó, o NHC dupla O, que é a ligação peptídica desse dipeptídeo. Então, se a gente tem 2 peptídeos, é dipeptídeo, 3 aminoácidos, tripeptídeo, 4 aminoácidos, tetrapeptídeo, pentapeptídeo e assim por diante. Então, um dipeptídeo, nós temos 2 aminoácidos. E na proteína? Na proteína, a gente tem centenas, até milhares de aminoácidos, né? Ligados por ligações peptídicas. Vamos para mais um exemplo aqui, para a gente fazer a ligação peptídica. Desenhe a estrutura de um dipeptídeo formado por serina e cisteína. Então, o exercício forneceu para a gente a estrutura da serina, que é essa estrutura aqui, e a estrutura do aminoácido cisteína, que é essa estrutura aqui. Então, a gente desenha a estrutura da serina, ó, C dupla O, O-, o carbono alfa, o hidrogênio que é preservado nos aminoácidos, e a cadeia lateral da serina, é um CH2OH. Eu coloquei ela na parte de cima aqui.
ligado ao NH3, que é o grupo amino do aminoácido. N+, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. E aí do lado eu escrevi a cisteína, que é um C dupla O, O-, ligado ao carbono alfa, o hidrogênio preservado nos aminoácidos, e a cadeia lateral da cisteína é um CH2SH. E o grupo amino, que é o NH3, que é o N+, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, para formar a ligação peptídica, a gente tem que tirar a água. Então, a gente tira 2 hidrogênio aqui, ó, do NH3, da serina, e o oxigênio da carboxila, do grupo ácido, da cisteína. Tirando molécula de água aqui, ó, tem a reação de condensação. Condensação nada mais é que unir duas coisas e tirando água. E aí a gente escreve, ó, mantém o C dupla O, O-, o carbono alfa, CH2H, e o hidrogênio. E esse nitrogênio aqui vai preservar o NH, e aí você liga direto ao carbono, o C dupla O. O oxigênio ele perdeu, mas aí ele mantém aqui, ó, o CH2SH, que é a cadeia lateral da cisteína, o hidrogênio e o grupo NH3+. Então aí a gente tem o dipeptídeo. E a gente tem aqui a estrutura da ligação peptídica, que é o NH, C dupla O. Essa ligação peptídica também é uma ligação amida, tá, na química orgânica. Mas a gente chama na bioquímica de ligação peptídica. Tá? Ela tem uma estrutura planar. E aí, o que vai variar? É a cadeia lateral dos aminoácidos, né? Na cisteína tem a cadeia lateral CH2H, e na cisteína a gente tem a cadeia lateral CH2SH. E está terminando a aula de hoje de aminoácidos, né? Ponto isoelétrico. O que seria o ponto isoelétrico de um aminoácido? O ponto isoelétrico é quando você deixa o pH de um aminoácido na qual forma que ele tem a carga líquida igual a zero. Então, se ele tem a carga líquida igual a zero, você pode colocar esse aminoácido num campo elétrico, ele não sofre deslocamento. Porque se ele tiver carga líquida positiva, você colocar num campo elétrico, ele vai migrar no sentido para o polo negativo. E se esse aminoácido tiver carga líquida negativa, em um campo elétrico, ele vai migrar para o polo positivo. Agora, se ele tiver o pH igual ao seu ponto isoelétrico, ele vai ter a carga líquida igual a zero. Então, você pode pôr ele ali num campo elétrico, ele não sofre interferência de um campo elétrico. Então, como que a gente calcula o ponto isoelétrico da glicina? Então, tem o pKa, que é tabelado, do grupo ácido, o pKa do grupo básico. Então, você faz a média simples do pK do grupo ácido, do pK do grupo básico, da glicina, soma os dois e divide por 2. Então, na glicina aqui, a gente vai ter 2,3 mais 9,8 dividido por 2, vai dar igual a 6,05. Então, o que significa dizer? Se você pegar a glicina e colocar ela em um pH 6,05, o aminoácido tem carga resultante nula.
a carga líquida dele é nula. Você pode colocar ele num campo elétrico, ele não vai migrar, ele não vai sofrer interferência de um campo elétrico. Agora, se o pH da glicina tiver um pH diferente de 6,05, aí ela vai sofrer influência de um campo elétrico. Tá? Então, o conceito, a gente precisa saber só o conceito do ponto isoelétrico. É o pH na qual o aminoácido ele tem carga líquida resultante neutra, ou seja, carga líquida resultante igual a zero. Então, esse daí que seria o conceito de ponto isoelétrico. Então, a aula de hoje sobre aminoácidos seria sobre isso, tá? Os conceitos de aminoácidos. A lista 2 já está no SIGA. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar pelo grupo do WhatsApp, que a gente vai respondendo. Às vezes eu visualizo ali, não consigo responder na hora, mas eu sempre respondo, tá? Vocês podem mandar dúvida por e-mail também, pode mandar mensagem no particular para dúvidas, que a gente responde também. Tem a Beatriz, que é aluna da enfermagem do módulo 3, que ela vai ser a monitora. Então, vocês podem, eu vou passar o contato dela, que assim, vai começar a valer a partir de 13 de novembro, né? E eu vou passar o WhatsApp dela, aí se vocês quiserem entrar em contato direto com ela também, pode entrar. Ela entende bem desses exercícios, tá? Da lista de exercícios, de todas aí que a gente vai trabalhar, ela entende bem. Vocês podem perguntar para ela. Essa lista de exercícios 2, eu acho que são 5 ou 6 exercícios, tá? Sobre aminoácidos. Então, vocês podem perguntar. A gente sempre está aberto aí a conversar, tá? Se estiver indo muito rápido, se estiver indo muito devagar, vocês podem conversar comigo pelo grupo do WhatsApp. A gente sempre está aberto aí a conversar. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, com o assunto proteínas e estudo da hemoglobina. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário a fazer? Beleza? A Carolina falou, bem legal esse tema, professor, obrigado pela aula, obrigado. Tudo certo, a Anaísa falou tudo certo. Caroline, tudo certo. Matheus, tudo certo. Então a gente vai conversando, tá? A gente sempre está aberto à conversa, pode jogar no grupo do WhatsApp que a gente vai negociando. Se tiver que alterar a data da entrega das listas de exercícios, a gente vai conversando, porque tem as outras disciplinas, né? Que vocês têm. Então a gente sempre está aberto aí a negociar. Tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Um abraço e até sexta-feira que vem. Abraço. Tchau.